Bom dia, pessoal. Então, conforme eu falei na aula para vocês, a ideia é apresentar a resolução dos exercícios aqui. Eu vou começar com o 2, uma vez que eu já resolvi o 1 para vocês na aula passada. No exercício número 2, tem uma pulga que faz um salto vertical com velocidade V0 igual a 4 metros por segundo. Supondo que não exista atrito com o ar e que a aceleração gravitacional é 9,8 metros por segundo ao quadrado, qual a altura máxima atingida pela pulga? Aqui temos a gravidade, 9,8. Essa aceleração atua em sentido contrário ao movimento. E o que a gente percebe é que a pulga vai saltar, essa velocidade vai diminuindo por causa dessa aceleração negativa, e lá na altura máxima, a velocidade dela vai ser 0. Então a gente tem condições de achar quanto tempo leva para a pulga chegar na altura máxima. Com esse tempo, a gente procura quanto vale a altura. Tá? Então na realidade a gente resolve a letra B antes de resolver a letra A. Então na letra B, a equação de movimento é uma equação para velocidade, para aceleração constante. V é VO mais a aceleração vezes o tempo. Como a aceleração está para baixo, V é VO menos o G vezes o T. Lá na altura máxima, a velocidade é 0. A velocidade inicial é para cima, 4 metros por segundo, menos 9,8 T. Passa o 9,8 para o outro lado. 9,8 T é igual a 4, ou seja, o tempo que a pulga leva para atingir a altura máxima é 4 dividido por 9,8. 4 dividido por 9,8 dá um tempo de 0,408 segundos. Então esse tempo é o tempo para ela atingir a altura máxima. Quanto que ela andou até a altura máxima? Então nós temos a equação que eu apresentei em aula para vocês. O y é o y0 mais v0yt menos gt ao quadrado sobre 2. É uma equação parecida com S igual a SO mais VT, VOT, mais AT ao quadrado por 2. Aqui só foi trocado para Y porque o movimento está todo acontecendo ao longo do eixo do Y. Podemos considerar a posição inicial da pulga igual a 0. Então o Y máximo vai estar associado com o tempo de 0,408 segundos. Então aqui o V0 vale 4 e o tempo vale 0,408 segundos menos, que o menos de lá, 9,8 vezes o tempo ao quadrado, 0,408 ao quadrado, dividido por 2. Vamos fazer essa conta aí. Então, 4 vezes 0,408 dá 1,63. Y máximo 1,63 menos essa outra conta aqui, 9,8 vezes o 0,408 ao quadrado, vezes 9,8 dividido por 2 dá 0,00881, tá? Assim já tá bom. Então, vou fazer de novo, 0,408 ao quadrado, vezes 9,8 dividido por 2. 0,81. Não tinha uma coisa errada aí. Eu vi que deu muito pequenininho.
Já que deu dois resultados diferentes, vamos fazer novamente 0,81. Ponto 408 ao quadrado vezes 9,8 dividido por 2. 0,8156. Né? Então a altura máxima 1,63 menos 0,81 dá 0,82 metros. Então a pulga salta 82 centímetros. E o tempo que ela leva para atingir a altura máxima é de 0,408 segundos. Esse exercício está resolvido em um dos slides aí, tá? Com outros valores, é verdade. Tá? Então aqui está a resolução para esse exercício da lista. No exercício de número 3, tem uma pessoa fazendo o apoio. E aí a gente vai pensar na questão do momento ser igual, o momento horário ser igual ao momento no sentido anti-horário. Não vou saber fazer o desenho da pessoa muito bem. Tá? Vamos fazer assim. Um braço apoiado aqui. Os braços estão retos. Um braço reto, apoiado aqui. O corpo. E aqui um pé. Assim. Tá. Mais ou menos, né, pessoal? Então, número 3. Está apoiado e temos essas distâncias. Tá? A distância daqui até onde atua o centro de massa é 0,7 metros. E a distância do centro de massa até o pé é de 1 metro. 1 metro. A massa do atleta é 70 quilogramas. Então nós podemos calcular o peso que vai atuar exatamente aqui no centro de massa. O peso que é massa vezes gravidade. Ou seja, o peso da atleta 70 vezes 9,8. Já foi feita essa conta lá para aquele pé. Massa vezes gravidade. 70 vezes 9,8 dá 686 newtons. É a força que está atuando aqui nessa linha. Aqui atua o peso. Tá? Em cima do centro de massa. O que pede? Determine as forças de contato que o solo exerce sobre as mãos e sobre os pés. Então aqui sobre as mãos, eu não fiz o desenho das mãos, tem as mãos aqui. Uma força para cima que eu vou chamar de F1. E aqui nos pés tem uma força para cima que eu vou chamar de F2. Tá? Bom, quando a gente vai olhar a questão dos momentos, a gente tem que escolher um ponto para o corpo girar. Então, primeiro, eu vou escolher como ponto de giro o pé. Tá? Ponto de giro o pé. Então eu ficaria assim, vou fazer um desenho de uma barra, tá? Para ficar mais fácil quando eu ficar desenhando várias vezes. Uma barra assim, o ponto de giro está aqui. Ponto de giro. Tem aqui a 1 metro de distância. Eu tenho uma força-peso de 686 newtons para baixo. E aqui a 0,7 metros eu tenho uma força para cima que eu chamei de F1.
Então, o momento da força que gira no sentido horário é igual ao momento da força que gira no sentido anti-horário. Ou seja, se eu pegar 686 vezes 1 metro, braço de alavanca, vai ser igual o F1 vezes o braço de alavanca daqui até chegar lá na força. 1,7 metros. Ah, 1,7 metros. Ou seja, de cara, o meu F1 vai ser a força nos pés, letra A. A força das mãos, desculpe. F1 vai ser 686 dividido por 1,7. 686 dividido por 1,7 dá uma força nas mãos, 1,7, 403,53. 403,53 newtons. Essa é a força exercida sobre a mão da pessoa. Então essa é a primeira parte para responder a letra A. Para responder a letra B, a gente não escolhe o ponto de giro, os pés. Escolhe o ponto de giro, a mão. Então, o ponto de giro, escolhe agora a mão. Então, aqui vai estar meu ponto de giro. Ponto de giro, a mão. E aqui, neste ponto aqui, eu tenho a força F2. O que muda para resolver e achar o F2? Então, na letra B, o momento da força F2 vai ser F2 vezes qual é a distância, o braço de alavanca, até chegar no ponto de giro, vezes 1,7 metros, vai ser igual à força que gira no sentido contrário. Essa aqui está girando no sentido anti-horário e a força associada com o centro de massa está girando no sentido horário, porque o ponto de giro está lá, tá? Então gira para cá. Então vai ser igual 686 vezes 0,7, ou seja, o F2 é igual, eu vou fazer esse produto e depois já vou dividir por 1,7. Tá? Então 686 vezes 0,7 dá 480,2. Esse 1,7 está multiplicando o F2, passa dividindo. Então o resultado que nós temos, 480,2 dividido por 1,7 dá 282,47. Vamos arredondar para 5. 282,5 newtons é a força exercida nos pés. Lembrem que nós tínhamos antes, eu não anotei o valor, vou fazer a continha de novo, para achar o F1, vai ser 686 dividido por 1,7. Então o F1 era 403,53 newtons. O F2 a gente encontrou como sendo 282,5 newtons. Como essas forças atuam as duas para cima, então tem o corpo ali, o desenho do corpo. Nem vou refazer o desenho. Fazer uma barra assim. Tem aqui uma F1 atua para cima
uma F2 atua para cima e o peso atua aqui para baixo, esse corpo não pode estar flutuando. Então eu poderia dizer que o F1 mais o F2 tem que ser igual ao peso. Tá? Vamos confirmar se isso dá certo. Então se eu pegar aqui 403,53 e somar com 282,5, isto vai dar 403,52 mais 282,5 dá 686,02. Esse 02 aqui dá para desprezar porque foi feito conta usando a calculadora. Tá? Então ficou satisfeita essa equação. Tá? F1 mais o F2 deu os 686. Então o resultado da conta são esses dois valores aqui. O F1 para a mão e o F2 para os pés. Tá? Se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar para mim no WhatsApp, que daí eu respondo fazendo uma videoaulazinha. Tá? Tem mais um exercício depois parecido com esse, tá? E a gente vai resolver ali para vocês. No exercício número 4, tem um braço e um antebraço, tem um músculo, o osso, aqui o cúbito. Vou fazer mais ou menos o desenho assim. Tá? O músculo está atuando aqui a uma certa distância do cúbito, que foi chamado aí no livro de A. Aqui no meio, uma distância do cúbito, que foi chamada de B, tem o peso do sistema braço-antebraço, está atuando aqui para baixo, e aqui na ponta tem a mão da pessoa que está sustentando uma esfera. Tá? Essa esfera tem um peso também. Aqui eu vou botar peso da pessoa, peso do homem, peso do braço, antebraço, vamos chamar de PB então. PB, e aqui tem o peso da esfera. A distância daqui do cúbito até chegar lá no peso da esfera, a gente vai chamar de C. Tá? Percebam que no músculo tem uma força atuando para cima. Tá? Vamos chamar essa força de F. Então tem que haver o equilíbrio dos torques, tá? Dos momentos. Então tem uma força tendendo a girar o braço no sentido horário, que é a força F no músculo, e tem duas forças tendendo a girar no sentido anti-horário, que é o peso da esfera e o peso do sistema braço-antebraço. Vamos calcular esses pesos. O peso da esfera foi dado. Peso da esfera, 50 newtons. Está no enunciado. O peso do sistema, do braço-antebraço é 2,2% do peso total do sujeito, do peso do homem, tá? Peso do sujeito. Tá? Então vamos calcular o peso do sujeito. Ele tem 80 quilogramas. Então o peso do homem é massa vezes gravidade. Peso dele
80 quilogramas vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. 80 vezes 9,8 dá 784 newtons. Peso do homem. Tá? Então o peso do sistema braço-antebraço vai ser 2,2 dividido por 100, 2,2%, vezes 784, o que dá peso do sistema braço-antebraço, 2,2 dividido por 100, dá 17,25. 17,25 newtons. Tá? Então aqui 17,25 newtons. Peso do homem, vamos guardar, 784 newtons. E agora vamos fazer a conservação dos momentos. Tá? Eu vou apagar aqui porque eu já tenho os valores ali em cima. E agora vocês já sabem como calcular. Então, a força F atua lá para cima. Tem uma R, que é a resultante aqui em sentido contrário. Eu esqueci de colocar bem no osso. Uma força R. Uma força R. O que ele quer saber? Na letra A, tem os valores a 4,5 centímetros da articulação. Então nós temos que o A vale 4,5 centímetros. O bíceps, tá? Insere-se a 4,5 centímetros da articulação do cotovelo. O peso do antebraço mão a gente já calculou, 17,5. E na letra B, da articulação do cotovelo. O centro de gravidade do peso P de 50 newtons, sustentado pela mão, localiza-se a 31 centímetros. Então, daqui da articulação até o peso, nós temos 31 centímetros. Tá? O peso do braço antebraço está aplicado a 15 centímetros. Então o B vale 15 centímetros. Então, para quem ainda não lembra que a gente sempre trabalha no sistema internacional, tem que passar os centímetros para metros. Tá? Sempre vai fazer isso. 4,5 centímetros é 0,045 metros. 31 centímetros é 0,31 metros. E 15 centímetros é 0,15 metros. Braços de alavanca. Tá? Então nós temos um sistema assim. Ó. Vou pegar o braço direto aqui. Tem um peso para cá. Tem aqui o peso do sistema braço-antebraço. Tem aqui a força no bíceps. E aqui está o cotovelo. Tudo vai girar em torno deste ponto aqui. E nós temos os braços de alavanca. Daqui até aqui é A. Daqui até aqui é B. E daqui até lá naquela extremidade da força é C. Então vamos fazer a conta. Vai ser no sentido horário. Só tenho a força do bíceps. Então fica a força vezes a distância A. Vai ser igual às outras duas forças que estão no sentido contrário. Está girando o braço no sentido contrário. Então vai sobrar o P
vezes o C, mais o peso do braço antebraço vezes o B. E nós temos todos os dados aqui. Dá para achar a força F. Tá? E ainda dá para achar a resultante também, que vai sobrar, que está todo aqui no cotovelo, uma força para baixo que foi chamada de R. Tá? Vamos colocar os valores. F vezes o A. O A vale 0,045. Peso vale 50 newtons. Vezes o C. O C vale 0,31. Mais o peso. Eu vou apagar esse pedacinho e vou botar aqui peso do braço, antebraço. Já direto aqui. Peso do braço, 17,6. Mais peso do braço, 17,25. Vezes o braço de alavanca B, que é 0,15. Tá? Vou guardar o peso do homem, 784 newtons. Peso do homem, 784 newtons, que a gente vai precisar para achar o R. Tá? Vamos fazer as multiplicações. 50 vezes 0,31. 0,045F igual 50 vezes 0,31 dá 15,5 mais o 17,25 vezes 0,15 dá 2,59 newtons. Então o F vai ser igual, soma os dois e divide pelo 0,45. 2,59 mais 15,5 dá 18,09 dividido pelo 0,045. Então isso vai dar 402 newtons. Isso é a força exercida pelo bíceps sobre os ossos do sistema braço-antebraço. O que sobrou ainda em termos de força? Nós temos 3 forças para baixo e uma força para cima. Tá? Então, para que se equilibre esse sistema, se eu somar aqui o peso do braço mais o peso que está suspenso na ponta da mão da pessoa, dá aqui em torno de 67 newtons. Mas a força F para cima é 402 newtons. Então o sistema tem que segurar uma quantidade de força aqui, porque senão o braço desloca, o braço desloca do lugar. Tá? Então vai aparecer tudo a reação aqui no cúbito, tá? Onde está acontecendo o movimento de giro. Então o que nós temos em termos de força? Nós temos para baixo o peso do braço, para cima nós temos o F e para baixo nós temos o R. Então a soma das que estão para baixo tem que ser igual à soma das forças que estão para cima. Então, para achar o R, vamos fazer F. Vamos fazer as que estão para baixo primeiro, daí já acha o R. Peso mais o peso do braço para baixo, mais o R que está para baixo, tem que ser igual à força F para cima, senão desloca o braço do cotovelo. Tá? O peso nós temos 50. O peso do braço, antebraço, 17,25 mais R. E o F a gente sabe que é 402.
igual 402 newtons. Então, o R é os 402 menos, somando os dois aqui, dá 67,25. 67,25, que é a soma dos 50 mais o 17. 402 menos 67,25 dá uma força de 334,75 newtons. Isto resolve o problema 4. Tá? É um exercício do Duran. Tá? Então tinha a resposta lá. O que mudou aqui? Só foi dado uma relação entre o peso do braço e o antebraço com o peso do sujeito. E tinha que calcular. Tinha a massa, tinha que calcular a massa vezes gravidade. Tá? Vamos adiante. Exercício de número 5. Exercício de número 5, exercício 17, página 98 do Duran. Uma força age sobre um corpo de massa 25 kg, uma força de 150 newtons. Se o corpo parte do repouso, então V0 é igual a 0. Letra A, qual a sua energia cinética depois que o deslocamento for de 5 metros na direção da força? Tá? Então tem um teorema que foi apresentado para vocês, que é o teorema trabalho-energia cinética. O trabalho é igual à variação da energia cinética. Tá? Então o trabalho é força vezes o deslocamento, e a energia cinética é massa velocidade ao quadrado, afinal, sobre 2, menos massa vezes a velocidade inicial ao quadrado, sobre 2. Tá? Então nós temos a força, dá para achar velocidades, dá para achar o que o problema está pedindo. Tá? Por enquanto ele está pedindo a energia cinética. Tá? Percebam que a velocidade inicial dele é 0. Então, como a velocidade inicial é 0, esse termo aqui é 0. E isto aqui é a energia cinética final. Então é só pegar, fazer a força vezes o deslocamento, eu já tenho energia cinética final. Então, energia cinética final vai ser força vezes o deslocamento. A força é 150 newtons, o deslocamento é 5. Então 5 vai dar 500 mais 25, 750 joules, a unidade de energia. Tá? Na letra B, pede a velocidade. Tá? Velocidade ao final do deslocamento. Então, ao final do deslocamento, a gente vai usar essa expressão aqui, ó. mv ao quadrado sobre 2, v final, vou botar um Fzinho, vai ser igual a esse trabalho aí, 750 joules. Nós temos a massa, 25 kg, a velocidade eu não sei quanto vale, dividido por 2, igual 750. Agora a gente vai resolver e encontrar essa velocidade. Então, 25 dividido por 2. Eu posso passar o 2 multiplicando e o 25 dividindo. Então, fico com VF quadrado. O 2 passa multiplicando, 2 vezes 750. E o 25 passa dividindo. Fazendo o cálculo,
2 vezes 750 dá 1.500. 1.500 dividido por 25 dá 60. Então a velocidade final vai ser raiz dos 60. Raiz dos 60 dá 7,75 aproximadamente metros por segundo. Foi apresentado uns slides agora associados com a energia, esses últimos slides das últimas aulas. Trabalho e a variação da energia cinética. Tanto que lá foi feito um cálculo associando o movimento da pata de um leopardo com a pata de um outro animal, que eu não me lembro agora. Então o trabalho realizado por um vai ser a variação da energia cinética do outro. Ou o trabalho realizado pela pata vai ser a variação da energia cinética que o leopardo vai sofrer. Qual a energia cinética de um rinoceronte de massa 800 kg correndo a uma velocidade de 54 km por hora? Não está no sistema internacional, então de novo temos que passar para metros por segundo. Como é que faz? Divide por 3,6. Então a velocidade passa a ser 54 dividido por 3,6 dá 15 metros por segundo. Então, tendo a massa e a velocidade, a energia cinética, que é massa, velocidade ao quadrado sobre 2, vai ser 800 vezes, deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo, mv ao quadrado sobre 2 vai ser 800 vezes o 15 ao quadrado dividido por 2. 15 ao quadrado é 225. 15 ao quadrado 225 vezes 800 dividido por 2 dá 90.000 joules. 90.000 joules. Um exercício direto onde a gente vai procurar energia cinética. Conceitos que a gente vê lá desde o ensino médio, vê até no ensino fundamental, então vai repetindo os termos. Energia, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Exercício de número 7. Exercício 51, página 99. Os músculos têm uma eficiência de 22% para converter energia em trabalho. Quanta energia é consumida por uma pessoa de 80 kg ao elevar-se a uma altura vertical de 15 metros? Então aqui o trabalho vai estar associado com movimentar uma massa. Eu vou pensar a pessoa como se fosse uma bolinha. Vai sofrer uma força para cima, que é basicamente igual ao seu peso, e vai deslocar até uma altura de 15 metros. Não precisa ser em linha reta, pode ser subindo uma escada. Igual o trabalho vai ser a força-peso vezes a altura. Ou ainda poderíamos dizer que é uma energia potencial gravitacional, que é mgh. Então os músculos têm uma eficiência de 22% para converter energia em trabalho. Quanta energia é consumida por uma pessoa ao elevar-se a uma altura
vertical de 15 metros. Então aqui, esta energia, vamos chamar de trabalho, vai ser 22% da energia potencial gravitacional. Então esse trabalho é 22 dividido por 100 vezes a massa. Temos a massa, 80 quilogramas, vezes a gravidade, 9,8, vezes a altura, 15 metros. Então isso aqui vai dar 22 vezes 80 vezes 9,8 vezes 15 dividido por 100. Isso dá 2.587,2 joules. 22% da energia potencial gravitacional. Ou poderia pensar da força, que é a força-peso, mg, vezes o deslocamento, tá? Trabalho é força vezes o deslocamento. O deslocamento aqui foi a altura de 15 metros. E a força é a força que é igual ao peso, tá? Força que é igual ao peso. 2.587,2 joules. E para finalizar, passou aí, nem vi quanto tempo que a gente começou, mas acho que dá em torno de 1 hora. Para finalizar, o exercício número 8, onde a gente já respondeu um muito parecido, aonde tem de novo uma pessoa fazendo um apoio. Eu já vou fazer como se a pessoa fosse uma barra, assim. Tem uma força na mão, que é Fm. Tem o centro de massa aqui, representado pelo peso. Distância entre as duas é 30 centímetros. Tem que passar para metros. Quem não aprendeu ainda tem que aprender. Tudo no sistema internacional. 30 centímetros. Aqui 90 centímetros. E aqui está os pés. Então a força dos pés, está em sentido contrário, né, pessoal? Que está apoiado no chão. Força das mãos para cima. Força dos pés também para cima. Dos pés. Bom, o que pede? Se o módulo, o peso do atleta é 600 newtons, qual o valor do Fm e do Fp? Tem as distâncias aí, né, pessoal? 30 centímetros, 90 centímetros. Então, para achar o Fp, escolhemos o ponto de giro aqui, onde está a força Fm. Tá? Vai ficar P vezes a distância até o ponto de giro, 30 centímetros, 0,3. Vai ser igual ao torque em sentido contrário, que é Fp vezes 90 mais 30, é a distância até o ponto de giro. 90 mais 30 é 120 centímetros ou 1,2 metros. Tá? O P vale 600 vezes 0,3 igual Fp, e eu já vou passar 1,2 dividindo para cá. 1,2. Ou seja, Fp vale, é só fazer a conta, 600 vezes 0,3 dividido por 1,2 dá 150 newtons. Achamos o Fp, 150 newtons. Falta achar o Fm. E daí o que é que a gente faz? A gente troca o ponto de giro. Ao invés de deixar aqui, a gente põe aqui. Tá? Quando põe o ponto de giro lá,
A força FM está no sentido de girar horário e a força P está no sentido de girar anti-horário. Então a nossa equação fica P vezes os 90 centímetros, 0,9 metros, tem que ser igual a FM, a força da mão, vezes o 1,2 metros, que é a distância até esse ponto de giro. 1,2. O peso a gente sabe que é 600 vezes 0,9 dividido por 1,2 que nós temos lá de cá, vai dar a força da mão. Ou seja, força da mão igual 600 vezes 0,9, 540, dividido por 1,2, dá 450 newtons. Então, dentre as respostas aí, é FM e FP respectivamente. Então vai ser 450 newtons e 150 newtons, que é a letra C. Tá bem? Então assim, exercícios treinos para a prova. Tá? A prova já vale menos, de acordo com o acordo que a gente fez. Tá? Agora, os trabalhos valem um pouquinho mais. Então vocês se puxem aí para resolver corretamente o trabalho da lista 2. 4 exercícios só dos 8, então ficou muito mais fácil. E estudem para avaliação. Tá? Vai ter questões numéricas parecidas com as que a gente resolveu. Não necessariamente dessa lista, mas pode ser qualquer um exercício que for resolvido em aula, com números. Tá? Então vocês têm que estar mais ou menos anotando, assim, sabendo em qual sessão está qual exercício. Para conseguir só trocar os números e resolver. Tá bem? Então tenham um bom dia e até a próxima.